Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Enfrentando a Dislexia. Hoje nós estamos ao vivo no Instagram e queremos dizer que é uma alegria estar aqui com vocês a cada live. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carol, sou disléxica, sou psicopedagoga, tutora para disléxicos, mestrando em neurociência. E hoje nós temos uma convidada super especial, que é a doutora Vanessa. Ela é uma pediatra, uma psiquiatra infantil. E hoje nós vamos falar sobre transtornos de aprendizagem, adaptações curriculares. Eu vou chamar a Vanessa para a gente começar a nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Já comecem aí a preparar as perguntinhas para que a gente possa conversar com a doutora Vanessa, as suas dúvidas sobre os transtornos de aprendizagem, adaptações. As escolas estão iniciando, mães com dúvidas. Tudo bem? Tudo jóia. Então tá bom. Eu estava começando a live dizendo que é um imenso prazer ter você aqui com a gente, né? Nós, mães de disléxicos, disléxicas, disléxicos adultos, crianças, e ter uma pediatra, uma psiquiatra infantil aqui no nosso, na nossa comunidade é tão importante. E, ó, pessoal, a doutora Vanessa é mãe de uma garotinha disléxica, ela vai falar um pouquinho para a gente. Então, ela entende a nossa dor. É um tema importante hoje dessa live, porque você vai se sentir acolhida, né? A gente está numa comunidade de mães que têm as mesmas dores, as mesmas dificuldades, as pequenas vitórias, né, que a gente tem durante o ano escolar. E hoje nós vamos falar sobre adaptações curriculares, mas nós gostaríamos que vocês deixassem aí perguntas, dúvidas, para que a gente conversasse, falasse nessa live sobre isso. Eu já trouxe meu cafezinho, Vanessa, já tô para ir tomando, porque vai ser um bate-papo. Perfeito. Carol, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando com você, falando um pouquinho sobre a dislexia, sobre os transtornos de aprendizagem, sobre as dificuldades que a gente enfrenta ainda hoje, né? Apesar de não ser da dislexia não ser um transtorno que a gente descobriu hoje, né? Tem mais de 100 anos que a gente já conhece a dislexia. Ainda a gente enfrenta muitos desafios, né? Eu tenho quando a gente fala de dislexia, para mim, é sempre uma emoção falar de dislexia, né? Porque quando a gente é mãe de um aluno que tem uma dificuldade na escola, né? A gente fica bem ansioso e às vezes, assim, o desenvolvimento do seu filho, você não percebe nada, nada de diferente antes de entrar na escola. E aí chega na escola, você se depara com uma situação do seu filho não está se desenvolvendo de acordo com a maioria das crianças, né? E aí isso gera bastante um desgaste emocional, né? Principalmente nas mães. Porque nós, não que o pai não tenha um papel importante, né? Mas geralmente quem acompanha essa vida escolar, né? A vida é a mãe, né? E a mãe se entrega para aquele filho. E quando a criança apresenta uma dificuldade na aprendizagem, né? Considerando que a escola é um espaço que entra na vida da gente para a vida para sempre, a gente vai sempre se lembrar da escola, né? Então aí isso gera muita angústia nas famílias, né? Isso não foi diferente comigo. Apesar de eu ser pediatra, já ter uma experiência em lidar com crianças e adolescentes há 17 anos, né, que eu tenho de formação, quando eu me deparei na situação de ter uma dificuldade na leitura, na aprendizagem, dentro da minha casa, e isso também foi um desafio para mim, né? Um desafio como mãe, desafio como profissional. Primeira coisa que vem é aquela expectativa, né? Como que vai ser a vida do meu filho? Como que ele vai ser um adulto? A gente pensa projeta muito para o futuro, né? Como é que vai ser a vida dele, né? Isso traz bastante sofrimento. Então, para mim, hoje é um prazer estar aqui hoje, depois de muita conversa, né, Carol? Porque eu não tenho
não costumo fazer muitas lives e tal, mas assim, eu acho muito importante a nossa fala. A minha fala como mãe, pra gente dividir mesmo, né? As mães se abraçam nesse momento, né? Minha fala como profissional que lido com isso diariamente, então a gente precisa estar, assim, próximo da escola, próximo dos pais, próximo dos profissionais que atendem, né? E todo mundo tem um papel muito importante nessa jornada do disléxico, né? De quem tem TDAH, quem apresenta uma dificuldade aí na aprendizagem. É verdade. Você sabe, Vanessa, que eu, nos anos 80, 90, né, quando eu era criança, eu não tinha ouvido falar sobre dislexia, minha mãe tinha me levado em psicólogos, tinha alguma coisa que não estava normal, tanto é que fui no oftalmologista, fui fazer aquele exame psicométrico, fui fazer várias coisas. Mas ainda não estava normal, não tinha, alguma coisa estava fora do prumo. Mas a gente não achou nada, estava tudo perfeito, tudo bem, a criança não tem problema nenhum, mãe. E aí, o que minha mãe fazia? Nós somos evangélicos, né? E minha mãe falava, olha, toda vez que a gente entrar, antes de entrar na escola, a gente vai fazer uma oração e você vai repetir essa frase. Eu sei que eu posso, eu vou conseguir. Então, a minha vida inteira escolar era na porta da escola, minha mãe fazendo uma oração comigo e eu entrando, repetindo essa frase que nem um mantra, sabe? Porque eu sabia que essa frase ia me ajudar, né? Então, hoje, eu tô com 46 anos, depois de quase, né, 40 anos, eu ainda ouço mães desesperadas falando, começou 2025, estou desesperado, pelo amor de Deus, o que vai acontecer, né? Então, hoje eu acho que essa live vai poder ajudar, solucionar, tirar a ansiedade, falar, olha, calma que as adaptações existem, tem como a gente começar a adaptar já em casa, né? E devagarzinho levando para a escola, existe essa possibilidade, então acho que vai ser um bálsamo para esse início de ano escolar, para essa comunidade de mães. E quero agradecer de novo tua presença, porque vai ser fundamental aqui na nossa live. Eu já vi aqui que tem umas perguntas, deixa eu ver aqui, ó, que subiu aqui, ó. Maiara escreveu, vejo que ainda falta muita compreensão da dislexia. Não existe um menino do livro que vai ter essa dificuldade e não aquela. Enfim, é preciso entender a dislexia e as individualidades da criança. Sim, é verdade. Você sabe que às vezes eu coloco post, né, falando sobre adaptações específicas, e aí eu vejo que ninguém comenta, mas eu acho que eu estou muito na frente. Eu acho que eu ia ter que falar ainda mais o que é dislexia, né? As causas da dislexia, sinais da dislexia, porque eu acho que as pessoas ainda não sabem nem o básico, né? Então, eu acho que essa live vai ser muito importante, porque a gente vai poder desmistificar também muitos medos, mitos, né, do que é a dislexia e de como usar essas adaptações. Primeiro, eu acho que antes de a gente falar das adaptações, realmente é importante a gente falar da definição da dislexia, né? Sim. Porque quando a criança existe a diferença entre a dificuldade de aprendizagem e o transtorno de aprendizagem, né? Então, pode ser que a criança, naquele momento que começa a escola, tenha uma dificuldade, mas as crianças típicas, né, as crianças que têm um desenvolvimento que não tem um atraso, soluciona essas dificuldades com mais facilidade. E isso se resolve. Uhum. E a dislexia como é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a criança nasce com esse funcionamento diferente. E, na verdade, a gente vai observar isso mais na época da idade escolar, porque a gente, na verdade, aprende, a ler e escrever não é uma habilidade que a gente nasce com ela, a gente aprende a ler e escrever. Então, por isso que nessa fase de escolar que a gente vai ficar mais evidente, vai ficar evidente os sintomas e as dificuldades, né? Claro que tem sinais precoces, mas hoje a gente fala muito de sinais precoces, sinais de alerta para dislexia, né? Hoje a gente fala muito disso, os estudos estão avançando muito, né, sobre dislexia, mas a gente precisa entender que
é um transtorno, é um funcionamento diferente. É um problema no processamento da informação, né? No processamento fonológico da informação, né? A criança aprende de uma maneira diferente. Então, o desafio aí após o diagnóstico, né? Que na verdade o diagnóstico está junto com a intervenção. Você vai intervindo e vai fazendo diagnóstico, né? E isso vai contribuindo para um diagnóstico. Não é um diagnóstico simples, é um diagnóstico que precisa de uma equipe multidisciplinar. O médico não faz esse diagnóstico sozinho. Existe o papel fundamental do médico, porque ele depois ele vai fazer o diagnóstico, ele vai fechar, vai precisar. Aí você precisa documentar isso através de um laudo médico, porque é só a partir daí que está inadequado, na minha opinião, né? Que a escola deve intervir, independente de laudo. Sim. Quando observar as dificuldades, já tem como intervir, né? A escola precisa intervir, mas existe aí isso dificulta muito, né? É verdade. Para a família. A família sofre muito até chegar a um diagnóstico, um laudo. A família e a criança, principalmente, sofre muito, né? Sim. Porque cada disléxico é diferente. E os comprometimentos pode ter de leve, madurada e mais grave. E cada um aprende de uma maneira. Então, você compreender a forma com que aquele aluno né, processa a informação e como que ele aprende, que é diferente de um outro disléxico, esse processo é um processo doloroso, é difícil, né? E às vezes você precisa ficar atualizando isso todo ano, porque você muda o professor. Quando começa o professor a entender como o seu filho, né, seu aluno aprende, aí ele já logo muda de ano e às vezes você perde, é como se voltasse a estaca zero. Então é sempre correr atrás de um prejuízo. Por isso a importância do profissional como psicopedagogo, né, como psicólogo, fono, fazer um trabalho, porque ele vai ser um aliado ali porque é um processo dinâmico, né? A criança você vai trabalhando com a criança, ela vai evoluindo. Sim. Então isso é muito importante. Então, a definição de saber o que é dislexia é o principal. E o professor precisa saber o que é dislexia, a mãe precisa saber o que é dislexia, a mãe acaba fazendo um papel de professor, porque ela vai compreender como que o aluno funciona, e aí ela vai bater todo dia lá na escola, vai falar, olha, precisa disso, né? Porque as adaptações têm que ocorrer, elas precisam ocorrer, senão você não avança, né? Isso, é verdade. O aluno disléxico, o aluno com TDAH, o aluno com qualquer transtorno do neurodesenvolvimento, quando ele tem essa adaptação, esse suporte adequado, ele tira 9, ele tira 10, porque ele está entendendo, porque está trabalhando como o cérebro dele gosta de trabalhar, quer trabalhar, sabe trabalhar. Então, é muito importante. Eu vou começar com a primeira pergunta. E aí, se alguém tiver mais perguntas, podem estar fazendo, tá? Podem comentar também. Então, qual é a diferença entre... Você já até comentou um pouquinho aqui. Laudo médico e relatório da equipe multidisciplinar no contexto das adaptações curriculares. Ambos têm o mesmo peso para a escola? Então, a escola sempre exige um laudo médico, né? Mas como que o profissional médico chega nesse diagnóstico e consegue fazer esse diagnóstico, fazer um laudo adequado? Ele precisa dos profissionais que acompanham a criança. Então, na verdade, isso que a gente fala que é um diagnóstico multidisciplinar, né? Precisa de uma equipe interdisciplinar, uma equipe junto, conversando sobre esse aluno, esse paciente, e até se chegar a um diagnóstico. Então, o laudo médico serve para a escola exigir que a escola faça as adaptações, né? E o relatório da multidisciplinar vai informar a escola como que ela deve fazer essas adaptações. Quais estratégias ela deve usar naquele aluno, para aquele aluno. Qual o plano que vai ser feito para aquele aluno? Porque é muito difícil para eu entendo a dificuldade, às vezes, dos professores da escola. Porque um professor, às vezes, uma turma de 25, 30 alunos. Então, até ele chegar a conhecer o aluno, como o psicopedagogo que acompanha conheça, já chegou no fim do ano. Então, eu preciso ter um relatório que descreva com pormenores quais são as adaptações que vão ser necessárias para aquele aluno. E isso precisa ser
respeitado, porque a partir das adaptações, o aluno se sente seguro e ele começa a aprender, como ele avança, ele começa a aprender quais estratégias funcionam para ele. E o que ele precisa ganhar, assim, empoderamento para poder, até ele mesmo, ficar mais independente né, e poder falar diretamente com a escola. Isso, ele fica mais autônomo, né? Isso, é autonomia. Isso que a gente quer. No final das contas, é isso que a gente quer. Isso. Né? Então, essa é a diferença. O laudo médico serve para que a escola exija esse laudo e os relatórios vão corroborar tanto para o diagnóstico quanto para as intervenções. Perfeito, perfeito. E quais são as adaptações curriculares mais eficazes para esses alunos com dislexia? Como essas estratégias podem auxiliar na aprendizagem e no desempenho acadêmico, que a gente acabou de falar, que é a autonomia, né, o principal foco, mas existem outras que a senhora já viu no consultório com seus pacientes? Então, em geral, o aluno, como ele tem uma dificuldade na leitura, ele às vezes lê e não compreende. Então, a presença do professor ledor faz muita diferença, por exemplo. Então, se você, muitas vezes, isso com a minha filha, né, a gente teve, como dizer, desde pequena. Quando ela lia, ela não entendia. Quando eu lia para ela, ela compreendia. Né? Então, se o professor ledor é importante, às vezes, materiais que você usa, audiovisuais, ou você pode usar, assim, igual audiolivros, você precisa de ler um livro paradidático. O que a Maria Clara usa? Ela pega usa o audiobook, né? Sim. Então, que facilita para ela vai compreender, ela não tem um problema na compreensão, ela tem um problema na leitura que dificulta a compreensão. Então, a gente tem que facilitar a leitura. Isso não quer dizer que você está facilitando para o aluno. Isso é uma coisa muito importante que se fale, porque às vezes a gente tem a impressão que as pessoas acham que isso é facilitar. Isso não é facilitar, você vai promover adaptações que permitam que os alunos aprendam em igualdade com os seus pares. Então, o professor ledor, se você tem um local privilegiado, sentar na sala de aula, próximo ao professor, onde ele possa ter um acesso, o professor possa entender aonde ele está, às vezes, perdido, e aí rapidamente intervir, né? As avaliações, que são importantes, né? Porque a gente sempre aprova, tal da prova, né? Que é um pânico, né? Então, elas precisam ser adaptadas. Então, em vez de você colocar um textão para depois colocar 10 perguntas, você fraciona o texto em pequenos pedaços. Em vez de você fazer uma pergunta, tem muitas questões assim, né? Primeiro faz um textão comentando, depois você faz uma pergunta. Isso atrapalha o aluno disléxico. As perguntas devem ser sempre objetivas, claras, e às vezes, na aplicação, se o professor percebe que ele tem uma dificuldade na compreensão da pergunta, se ele não entende a pergunta, ele vai errar a resposta. Isso é bem claro. Sim. Então, o professor precisa, às vezes, ajudar ele num vocabulário, numa palavra diferente que ele não entenda, né? Às vezes, precisa explicar a palavra, explicar o que está sendo a pergunta para ele poder entender, porque ele sabe o conteúdo, mas às vezes não entende nem a pergunta. Então, são adaptações que precisam ter letras também, né? Tem a letra que é melhor para ter um aluno que é disléxico, né? Outras formas de avaliação, né? Você pode não avaliar o aluno de outras maneiras. Uma prova oral, né? Outro tipo de avaliação. As páginas, né? A prova deve ser feita sempre, nunca colocar frente e verso. Talvez você diminuir o número de questões, né? Sempre abrangendo o conteúdo todo. Então, não é que você vai fazer uma diminuição do conteúdo. Você vai fazer uma adaptação para que ele possa mostrar todo o potencial dele até onde ele consegue e o que ele sabe. Sim, perfeito. A gente pode usar também os erros ortográficos também, né? As questões de erro ortográfico, considerar algumas, quando tem erros ortográficos, né? Perfeito. A gente pode também usar aquele tipo de prova alternativa, verdadeiro, falso, que tem gente que, como você falou, né? Ninguém é igual a ninguém, mas tem gente que vai bem com verdadeiro e falso, tem outras pessoas que vão bem com perguntas abertas.
e aí o professor vai, né, direcionando. A gente tem um comentário aqui, a Carol, que inclusive é minha aluna. Oi, Carol. Ela escreveu aqui: mas o mais difícil é convencer a escola de fazer isso. Sempre falam que o aluno precisa adaptar, porque no mundo e nas provas não vão ter adaptações. É triste que a escola não estão preparadas para isso. Nossa, esse comentário aqui é péssimo, né? Porque as escolas falando isso, eu já ouvi isso também de escola, de alunos, mães que referiram isso para mim. E o mundo, a gente está num mundo que todo mundo é diferente. Cada um tem a sua personalidade, cada um aprende do jeito diferente, cada um gosta de um tipo de comida. Ninguém é fechado numa caixinha, né? Agora a minha pergunta é: por que que a escola, em geral, não vou nem falar no Brasil, em geral, acha que o aluno precisa ser fechado numa caixinha, sendo que o mundo não é assim, né? Você que trabalha no hospital, trabalha na clínica, vê milhões de pessoas diferentes. Eu que trabalho mais com a internet, vejo mães de todo tipo, de todo lugar do mundo, e todas com problemas diferentes. Então, essa fala, que quando a escola fala isso, aí você vê que realmente, eu acho que não é nem falta de inclusão, aí é falta de amor ao próximo, porque não é possível, né, uma fala dessa. Eu escuto desde coisas assim, a criança está no segundo ano do fundamental. Aí eu falei assim, mas eu não posso adaptar, porque ela vai precisar, e no vestibular? Eu falei, já falei isso. Eu falei, gente, olha só, eu não estou preocupado com o vestibular. O vestibular é um outro momento da vida da criança. Ela tem que ter as adaptações para ela chegar até lá, porque senão até desiste. Tem pessoas que desistem de estudar, acham que nunca vão conseguir ter uma profissão, chegar a uma universidade. Então, assim, eu entendo a fala. Acho que entrou uma Sofrem ligação. muito. Ok. As crianças sofrem. Entrou uma ligação. As crianças sofrem muito, mas elas precisam ser estimuladas a entender que a diferença é que ela aprende de maneira diferente, mas ela pode chegar onde ela quiser. Então, assim, só contar um exemplozinho que a gente viveu aqui em casa, né? Eu saí com a minha filha de 6, 7 anos, que se bloqueou e achava que não ia ler, que era burra, né? Toda essa coisa, né? E que não gosta de ler, não quero ler, não vou conseguir ler. E hoje a minha filha tem 14. E hoje o hobby dela é ler. Se você perguntar para ela um presente que ela gostaria de ganhar, ela vai falar para você que quer um livro. Então, não é necessário que ela tenha um sucesso. Para mim, isso já é um sucesso. Ela se fortalecer com relação a isso. E a gente só conseguiu isso a partir do momento, porque teve muitos momentos de pensar, eu não quero mais estudar, né? E é só conseguimos esse avanço quando a escola compreendeu que houve adaptação escolar. Isso que a Carol viveu, eu também vivi, e eu ouvi. Então, é só a partir das adaptações escolares que a gente consegue avançar. E isso depende muito, infelizmente, né? Não deveria ser assim. Sim. Mas depende muito da insistência, persistência, até da chatice das mães, né? De ficar lá exigindo, que é só assim que a gente consegue avançar mesmo. Né? Até que as pessoas começam a compreender melhor o que é a dislexia e seguir a lei, né? Que graças a Deus a gente está chegando aí tem as leis para nos proteger, né? Sim, nós temos leis, inclusive a gente estava falando ontem sobre o artigo 5º da 14.254, que fala desse total apoio, né, da escola com o educando. Então, ali não fala, porque a gente não tem as diretrizes ainda, que seria, né, fantástico, mas esse apoio, qual seria? Seriam as adaptações, seria esse apoio do professor com o aluno que tem transtorno de aprendizagem, seria esse ledor, né? Todas essas adaptações que a gente está colocando aqui para vocês. A Raíssa escreveu assim: a escola não quer arrumar um ledor, fala que pode pedir a um amiguinho para ler para ela. Já não sei o que fazer. Ai, que judiação. Porque além dela ter, né? Provavelmente deve ter já o laudo, né, Raíssa? Depois você confirma pra gente.
além de ela ter o direito de ter essas adaptações, né, por causa da 14.254, ela tem ainda que atrapalhar, né, uma outra criança que está no seu direito de estudar, que também tem o Exatamente. direito de entender e de ler, e de, né, para que o papel que deveria ser feito do professor ou de uma adaptação com o computador, né, coloca um computador ali na sala de aula, um notebook, e coloca o áudio para essa menina, ela está atrapalhando uma outra criança para poder fazer o papel do ledor para esse aluno. Então, assim, as escolas precisam muito se atualizar e fazer cursos. É que a gente tem um grande problema aí, né? Uma questão no Ministério da Educação, no governo e tudo mais. Mas eu acho que, nossa, precisa de muita paciência. Ok. Ó, a Carol escreveu: a escola da minha filha fala que tem que treinar e usar o comum. Deve ser a leitura comum, né? Porque os testes e provas no mundo com concursos não tem adaptação. Então, essa escola está bem enganada, né? Porque já o Enem tem ledor, tem escriba, tem adaptação do conteúdo. A maioria das faculdades também, no vestibular, tem também, os concursos também tem adaptações, ledor, sala separada. Então, essa escola está bem equivocada, viu, Carol? Você precisa bater o pé aí com ela, porque o Brasil está mudando. Tá? É devagar, né? Mas está mudando. Olha, a Mônica, oi Mônica, do Sábios Disléxicos, escreveu assim: tem sim o concurso, que ela fez vários concursos, né? E Enem já tem as adaptações, olha aí. Então, a gente tá. O Brasil devagarzinho vai chegar lá. Vou passar para a próxima pergunta, Vanessa. Para os alunos com dislexia, quais são as adaptações específicas que podem ser feitas nas avaliações? Que a gente até falou isso já, né? Para garantir o desempenho, que o desempenho não seja comprometido. A gente falou sobre A gente falou bem sobre isso, né? No momento da avaliação, o ambiente tem que ser um ambiente que assim, muitos dos leques têm outras comorbidades. Então, às vezes, se distrai com facilidade. Como ele precisa de uma concentração muito grande, às vezes, para compreender, né? Precisa de um ambiente adequado. Então, assim, a minha filha, houve a opção, isso aí foi uma opção que a escola da minha filha, por exemplo, deu. Você pode fazer a prova em local separado, né? Num ambiente separado. Ela poderia escolher fazer na sala de aula, mas houve essa opção. E ela optou, ela preferiu fazer no ambiente separado, com menos alunos, com menos distratores, né? E aí ela também teve, nesse ambiente separado, a professora dava uma assistência maior para ela com relação à leitura, né? Outra coisa é maior tempo de prova. Agora, isso é uma coisa muito importante, muito interessante de se falar. Antes das adaptações serem feitas, a Maria Clara fazia prova, às vezes, entrava às 8, saía meio-dia. Então, uma prova que os alunos faziam 40 minutos, uma hora, máximo, eu acho que é 1 hora de aula, a minha filha ficava a manhã inteira fazendo. Isso antes de serem feitas as adaptações. E aí ela perdia conteúdo. Aí foi um caos, né? Porque aí ela perdia conteúdo de prova. As outras aulas ela perdia. E quando ia ter a prova, ela não estava na sala de aula estudando a matéria que caiu na prova da outra disciplina. Então isso vira uma bola de neve. Então, a partir do momento que ela teve as adaptações, ela conseguiu fazer a prova no menor tempo possível, mas ela sempre precisou de um pouquinho mais de tempo, né? Mas conseguia fazer no menor tempo possível e com alguém lendo para ela também. Ela, às vezes, você pode usar calculadora ou outros artifícios também, né? O texto, como a prova ficou menor, ela conseguia fazer em menos tempo, não ficava respondendo 20 questões em vez de responder 20, ela fazia menos questões, né? Perfeito. Então, essas adaptações precisam ocorrer, até para evoluir, porque fica uma coisa muito cansativa. Passa de 50 minutos em 1 hora, você perde a sua atenção. Sim. Você não tem mais a concentração que você tem. Então, quando você chegar na última questão, você já está exaurida. Então, seu potencial diminui muito, né? E
com certeza as notas diminuem. Então, na medida que houver as adaptações para a minha cara, ela começou a fazer a prova em menor tempo e começou a ter melhores notas, melhor desempenho, melhor tudo, né? Melhor autoestima, né? Inclusive, as questões de assim, os alunos perguntaram, nossa, você ficou até agora assistindo, fazendo prova em outro lugar, né? Que os alunos se comparam, né? Existe uma comparação, né? Então, as adaptações são essenciais por causa disso, por isso. Perfeito. Olha, a Pepe Marelisa Rosa escreveu assim: algumas escolas públicas já fazem adaptações. Tenho pacientes que oriento e dá certo. Olha aí que legal. Perfeito. Eu queria dizer que aqui na Itália a gente tem uma das diretrizes para as provas escritas são 30% da prova reduzida. Então, esse aluno tem o mesmo conteúdo, as mesmas perguntas de todo mundo, mas ele faz somente 30%. No início, os meninos que são disléxicos, né, descalcúlicos e desortográficos, eles começaram a fazer só ali, 3, 4 exercícios. Quando eles começaram a perceber que eles conseguiam fazer tudo, e no mesmo tempo que todo mundo, eles não saíam da classe, eles fazem dentro da classe, não tem sala separada. Eles perceberam que a autoestima subiu, como você falou, eles perceberam que eles conseguiam fazer tudo. Hoje, eles fazem toda a prova. A professora corrige os 3, 4 exercícios, mas eles fazem tudo. Se ela vê que os outros exercícios, foram bons, eles conseguiram uma nota maior, ela põe nota maior. Se elas verem que aqueles 2 exercícios foi tudo errado, eles não entenderam, tal, ela só vai contar aqueles 3, 4 que estão dentro da lei. Então, assim, isso faz com que a autoestima deles... Né, fala, poxa, eu consegui. Também a Maria Clara tem essa estratégia aqui, de fazer, quando ela chega no máximo, né, aí ela tem esse tipo de adaptação. Perfeito. Muito importante. Perfeito, é verdade. E aí a gente vai aqui para mais uma pergunta, Vanessa. De que forma os pais podem atuar em parceria com a escola para garantir a implementação das recomendações descritas nos laudos médicos ou relatórios multidisciplinares? Assim, primeiro, quando você leva um laudo, você deve pedir sempre que haja um plano individualizado para o seu filho. Qual que é o plano que a escola vai apresentar? Né? Então, os pais, é importante, essa relação muito próxima com a escola é essencial. Né? Quando você leva o laudo e leva os relatórios dos profissionais que acompanham, também é muito importante que esses profissionais tenham um contato direto com a escola. Né? Então, você solicitar que aquelas adaptações, e você acompanhar, porque o pai que acompanha o aluno, ele sabe quando onde está havendo uma falha, aonde não está. E às vezes até a coordenação pedagógica não consegue nem, às vezes não consegue nem enxergar. Precisa que o pai vá lá e coloca as situações, né? Olha, você avaliou uma prova, ou seu filho chegou em casa e teve uma dificuldade, é importante que o pai vá lá e apresente essa dificuldade, porque se você não colocar, também a escola não tem como saber. Né? Então, a principal função, além de ter esse contato próximo com a escola, sempre ter um contato muito junto com seu filho, né? Sempre fortalecendo o potencial dele, valorizando o potencial dele. Porque antigamente, não muito antigamente, né? O que acontecia? A criança era considerada preguiçosa, a criança não consegue estudar, não gosta de estudar, né? Sempre tem assim aquela coisa, ou a criança fica muito... na maioria das meninas, né, ficam muito abaladas e ficam tímidas e ficam tristes, sofrem muito, ou vai para a galera do fundão, como diz, né? Vai fazer uma bagunça. Então, por que ele está fazendo essa bagunça? Por que ele foge? Porque, na verdade, ele está com uma dificuldade de aprender. Então, qual que é a reação? Cada um reage de uma maneira. Então, tem que ter esse alerta. E os pais têm um fator muito importante. Quando sua mãe te levava lá na frente da escola todo dia, fazia uma oração, ela estava fortalecendo em você aquele empoderamento de você vai conseguir. A gente
precisa de, né, de ter uma força superior, mas assim, você vai conseguir. Você não deve desistir, deixar de vir à escola. E os alunos, assim, da minha experiência, as crianças que têm dislexia são crianças perseverantes. Elas ficam até aprender. Elas não desistem. É difícil a criança com dislexia desistir. Ela quer aprender. Ela sofre porque ela quer chegar lá, entendeu? Então, quando o pai, você vai até lá, você vai conseguir. Vamos tentar de outra maneira, né? Eu sempre estudei, né, com a minha filha, né? Então, eu via, eu sabia da forma que ela aprendia. Então, eu sempre relacionava o que estava acontecendo, o conteúdo do estudo, com alguma coisa prática da nossa vida. Então, você fazer correlações que facilitem a aprendizagem da criança e respeitando, né, a fala da criança, o melhor que o pai e a mãe pode fazer, porque eu acredito que todos os pais e mães querem o melhor e fazem o máximo que podem, né? Então, é isso, não desistir. Não desistir porque seu filho precisa da sua força, né? E às vezes a gente fica meio sofrida, né? Sim, às vezes a gente acha que... Oi, desculpa, eu te cortei. Às vezes a gente fica meio desesperada mesmo, né? Assim, você ensina de uma maneira, ensina de outra, às vezes a criança tem uma dificuldade de aprender, aí até você acha uma maneira de ensinar, mas até isso tudo você fica desgastada, desesperada, sem saber às vezes o que fazer, e aí perdida, né? A gente tem essa coisa da mãe ficar um pouco perdida, né? É verdade. Vanessa, eu estava falando alguns minutos antes da gente, eu estava com uma reunião com uma mãe e uma aluna, antes da gente entrar na live. E aí, essa aluna, ela já está na faculdade, ela está fazendo medicina, ela é jovem, ela tem 20 anos, e a mãe é uma leoa. Eu até me emocionei com a mãe, porque esse passo a passo que você falou agora, ela faz. Ela vai na faculdade, ela briga, ela fala, olha, a lei está aqui, por que vocês não estão fazendo? Aí a menina fala, mãe, eu ligo lá no CAPES e falo, olha, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso adaptar isso. Eles não estão nem aí. Você liga e daqui a pouco vem a coordenadora, olha, vamos adaptar, tal, tal, tal. Então, a menina tem dislexia e TDAH. E está fazendo medicina, então às vezes falando para os pais aqui, né, que tem criança que está no Fundamental 1, Fundamental 2, vai ser uma luta constante até o final dessa trajetória, mas não desista, porque eu vejo aqui em casa também, é uma luta também comigo, é todo dia, por mais que aqui na Itália a gente já tenha as adaptações, os professores todos têm que fazer curso, são obrigados a fazerem cursos sobre os transtornos de aprendizagem, mas a gente vê aquele professor que é mais inclusivo, aquele outro que não acredita na dislexia, que é mais tradicional. Então, é uma luta, é todo ano também. Eu vou na escola todo ano também, conversar, levar as adaptações, falar, tá funcionando, o que não está funcionando. E essa sua fala, Vanessa, que você falou, ouça a criança, o que o seu filho está falando, né, para o modo dele, para o cérebro dele trabalhar da melhor forma possível no momento da lição de casa, no momento da escola, é fundamental. Eu vejo isso nos meninos aqui também. Quando eu ouço eles falam, mamãe, não aguento mais, estou cansado, preciso dar pausa. Aí eu falo, então vai, faz a pausa. Porque antes não, quando eles tinham uns 9 aninhos, eu falava, que pausa? Que pausa o quê? Vamos terminar essa lição de casa logo, porque assim a gente fica livre. Aí depois, né, que eu fui estudar, eu falei, meu Deus, que ignorância, Caroline. Então, aprender, pais que querem aprender, que lutam, que vão atrás como leão, como leoa, é fundamental para esse filho disléxico, né? Sim. Então, vamos lá. A gente está chegando ao fim. Vamos lá para a parte de... Se vocês quiserem colocar alguma pergunta, podem colocar, tá bom? Eu vou fazendo as perguntas que eu separei para a doutora Vanessa, mas vocês podem estar colocando também. Quais são os sinais que indicam as adaptações curriculares adotadas? Opa, peraí. Quais são os sinais que indicam que as adaptações curriculares adotadas não estão sendo eficazes? Como a escola pode reavaliar e ajustar essas estratégias? Primeiro, a gente tem que compreender que esse processo é dinâmico.
Então, não é assim, uma receita de bolo. Você vai fazer isso e você vai... E acabou. Esse plano ele deve ser avaliado de uma maneira dinâmica. Então, você evoluiu aqui, agora você vai reavaliando o plano de educação, né, que foi feito para o aluno. Quando que você percebe que não está dando certo? Quando o rendimento escolar ainda é ruim. Então, estuda. E isso é uma coisa que é vivida pela maioria dos alunos hoje que tem dislexia, né? Na minha experiência, eu vejo isso. Estuda, fica dias, horas estudando, às vezes fica... E as notas não melhoram, né? Então, isso é um sinal de que alguma coisa está errada, não está sendo adequada. A criança, uma coisa importante, assim, toda criança precisa ter todos os momentos. Ela precisa estudar, ela precisa ter um horário para fazer uma atividade física, ela precisa ter um horário para descansar. Então, quando a criança não tem uma qualidade de vida e fica o tempo todo só envolvida em correr atrás, é como se fosse um correr atrás do prejuízo, e aquilo ali não evolui, chega no final do ano, ela está de recuperação em 3, 4, 5 matérias, né, e com medo de não repetir, né, são vários sinais, né, na verdade são muitos sinais. A criança não tem uma qualidade de vida, e aí fica frustrada, fica deprimida, né? Por isso a gente tem muitas crianças com transtorno de aprendizagem, com ansiedade, não quer mais ir para a escola, né? Fica com dor de barriga para ir para a escola, chora para ir para a escola, aí falta aula, a frequência cai muito, né? Então, assim, são diversas coisas, desde questões emocionais, né? Que vai sempre passar por questões emocionais, porque você se sente incompetente, né? Você estuda, dá o máximo de si, e você não acompanha, não consegue colher os frutos do seu esforço, isso é extremamente frustrante, né? Então, acho que o principal é isso, observar se seu filho está feliz, se seu filho está alegre. Começou o ano, eu não quero mais estudar, eu quero mudar de escola, né? Aí muda, e isso é uma coisa frequente que acontece. Não consegue as adaptações aqui. O filho tem um baixo rendimento escolar, no outro ano troca de escola, aí troca de escola, aí troca de escola. E quem está, na verdade, é como se a pessoa não se encaixasse em lugar nenhum, né? A pessoa se sente fora, né? Não se encaixa. Então, a questão da baixa autoestima, né? Você estuda e não consegue melhorar suas notas. Isso são sinais de que não está alguma coisa errada. Tem que melhorar essa conversa, ir mais vezes na escola, reavaliar as provas, isso é uma coisa muito interessante. Você teve lá as provas, você vai avaliar as provas, você vai levar junto para a coordenadora pedagógica e discutir como é que foi aquela avaliação, como que ele ficou, evoluiu, qual que a gente pode melhorar para a próxima, avaliação, né? Isso é dinâmico, isso é o tempo todo, até sair da escola e entrar na faculdade, aí você vai ter que fazer a mesma coisa. Maravilhoso. Essa pessoa que pulava de escola é eu, mais de 10 escolas. Era eu, todinha. Ah, meu Deus do céu. Entra ano e sai ano e a gente continua igual. Mas a gente vai melhorar, Ano de 2025, eu espero que muitas pessoas deem aqui comentários. Olha, meu filho tá indo bem, tá indo tudo legal. Vi a live com a doutora Vanessa, peguei essa dica, peguei aquela... espero que melhore, gente. Vanessa, você falou uma coisa sobre qualidade de vida. Não está aqui nas nossas perguntas, mas uma coisa que eu queria conversar com você, porque isso acontece comigo e com os meninos. Quando a gente faz suplementação de magnésio, quando a gente toma vitamina B, B12, eu vejo claramente que essa ansiedade vai embora, que a minha memória melhora, a memória dos meninos melhora. Uma coisa impressionante. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa reposição de vitaminas, de até mesmo alimentação saudável, menos açúcar. O principal é assim, quando a gente pensa, a gente corre, às vezes a gente perde a qualidade de vida, perde o sono, perde o horário da refeição, perde a rotina, e aí depois a gente está correndo atrás daquilo que a gente perdeu, né? Então, assim,
é essencial. Rotina, horário, uma comida, uma alimentação balanceada, né, com vegetais, com carne, um sono adequado, regular. Isso aí, e às vezes, se for necessário, alguma suplementação, com certeza isso ajuda, né? Ajuda, sempre, você tem que ter aliados, né? Então, assim, tanto para tirar coisas que, né, não vem ao caso a tela, mas, por exemplo, a tela é uma coisa que é muito prejudicial para a aprendizagem, né? O sono noturno, né? Não é o sono de dia, né? Porque às vezes o adolescente quer dormir mais tarde, acordar mais cedo e tem uma irregularidade. Isso é péssimo, né? E a alimentação e a suplementação de algum nutriente que você possa estar com deficiência, isso tem que ser aliado ao tratamento, né? Assim como medicação, quando a gente fala de medicação, se o paciente tem TDAH e precisa tratar o TDAH, né? Porque tem a dislexia, que já é uma dificuldade no processo da aprendizagem, da leitura, e aí você ainda tem o TDAH, isso vai se prejudicar mais ainda, então você precisa tratar, né? Você tem um comprometimento, né, um prejuízo, tem que ser tratado, e às vezes precisa de medicação. A dislexia não tem remédio, né? Mas para o TDAH, você tem medicações que você pode utilizar para poder ajudá-lo a enfrentar todos esses desafios, né? Perfeito. Hoje eu recebi uma pergunta de uma mãe perguntando o que eu achava, porque o filho dela tinha sido diagnosticado com TDA, dislexia, e a médica tinha dado uma medicação para ele. E aí ela me perguntou se os meus filhos tomavam medicação. Aí eu expliquei, falei que os meus filhos eles não têm TDA nem TDAH, mas que o fato de ter transtorno de aprendizagem não é uma doença, então não se usa remédio, Sim. mas que ela poderia perguntar para a médica dela sobre alternativas, né? Pela questão que ela estava preocupada com a questão do remédio. E o que a senhora acha com as alternativas, tipo terapia ocupacional, esportes, os óleos essenciais, a psicomotricidade na aprendizagem? O que a senhora acha disso? Isso é um olhar individualizado, né? Cada um tem crianças que precisa, porque às vezes tem uma dificuldade na coordenação motora, né? Tem crianças que têm muita dificuldade no foco, tem um comportamento hiperativo impulsivo, às vezes um TDAH combinado, e aí a medicação vai ajudar ele a ficar parado, focar, e a medicação é importante, né? De comprovação científica, assim, não tem medicação alternativa, assim, que tenha comprovação de que, né, a gente não tem respaldo científico para prescrever medicação. Mas, se você está... quando você faz uma avaliação médica, que você tem uma deficiência de algum componente, tipo vitamina D ou uma anemia, né? E aí você vai precisar suplementar mesmo, né? Então, existem outras alternativas que cada um podendo... vai ser isso individual, né? Cada pessoa vai responder. E aí vale a pena você tentar e ver como que a pessoa fica, né? Se isso ela vai ter ganho. E aí, se ela tiver ganho, já justifica você continuar, né? Com o tratamento. Perfeito, perfeito. A Lucy perguntou, rotina ajuda no aprendizado? Fantástico, Lucy. Rotina é fundamental para o disléxico, para o TDAH. Vou até mostrar a minha agenda aqui. Mesmo com a agenda, a pessoa esquece, que eu esqueci algumas coisas com a doutora Vanessa. Mesmo marcando na agenda, marcando no celular, despertador, né? A pessoa esquece. Mas sim, fundamental. Senão, não funciona. É aquela pessoa atrapalhada, né? Estabanada. A rotina é extremamente importante, né? E às vezes quando a pessoa consegue se organizar de uma maneira que ela consiga, às vezes não precisa nem de medicação, se ela consegue se organizar, né? Por exemplo, no TDAH, por exemplo, né? Se ela consegue ter uma organização, se ela consegue, dependendo do comprometimento, porque tem crianças que vão precisar de tratamento medicamentoso, né? Mas, assim, a organização, as rotinas, a previsibilidade.
as pessoas com transtorno de aprendizagem e TDAH precisam de ter previsibilidade. Ela precisa saber previamente o que ela vai fazer. Precisa ter um cronograma para ela funcionar melhor, porque senão fica muito desorganizado. São muitas caixinhas, muitas informações, uma vai atropelando a outra, você se desorganiza e nada daquilo que você ia fazer, você consegue fazer. Aí você procrastina, você deixa para outro dia. E aí você vai se frustrando, porque você não consegue chegar lá, né? Chegar no seu objetivo. Então a rotina, a previsibilidade são fatores muito importantes para que a pessoa tenha sucesso, consiga ser mais leve. A vida da pessoa ser um pouco mais leve, não ser tão pesada, né? Perfeito, é isso mesmo. Eu era assim quando era pequena. E hoje eu exijo muito dos meninos. Demais. Eu acho que eu até forço um pouco a barra, mas eu acho que se eu forçar agora, eles vão ser adultos organizados, adultos disléxicos, sabe, pontuais, vão entregar o trabalho no dia certo, vão conseguir fazer essa pré-organização para chegar no dia com tudo correto, não vão sofrer, né? Essa é a verdade. Eu sofri bastante na minha infância, adolescência, até descobrir. Eu descobri a dislexia com 38 anos. Então, imagina, meu apelido, Vanessa, meu apelido era Atrapalhadinha. Você já pode pensar, né? Então, aí eu lutei contra. Eu falei, não quero mais isso. Então, peraí, deixa eu ir atrás. Né? Então, eu fui atrás. E hoje os meninos, não dou boi para eles, não. Isso é conhecimento, né, Carol? Isso faz parte do você se conhecer. Você saber como que você funciona, como que você obtém melhores resultados. Isso, às vezes, você vai ter mesmo quando chegar no adulto. Então, se você conhece como que funciona o cérebro, né? Que são várias áreas afetadas. Não é uma área, que falava assim, diagnóstico, né? Transtorno específico da aprendizagem. Dá a impressão que é uma coisa específica, uma coisa, né? Simples. E, né? Aí agora essa mudança do CID-10 para o CID-11, que já mudou a forma de ver. Hoje, a partir do CID-11, é uma outra forma de enxergar transtorno de aprendizagem. Transtorno do desenvolvimento da aprendizagem, como uma forma complexa, né? Não é uma coisa, não é uma coisinha, uma área do cérebro que vai estar, né, com disfunção. Porque se você fizer também, vamos falar, é um tempo uma outra live, mas você falar assim, as pessoas pensam em diagnóstico com coisas muito... se você pegar um exame e você vê que está alterado, você tem um diagnóstico. Né? Na dislexia, você não faz uma tomografia e vai ver lá que tem dislexia. Né? Você tem uma disfunção. A forma com que o seu cérebro funciona é diferente. Né? Então, hoje, em pesquisas científicas, né, tem exames de imagens funcionais que vê uma área vai estar mais ativada que outra, né? Então, por isso que hoje não tem como você não acreditar, né? As pessoas que não acreditam realmente precisam ler só um pouquinho. Se ela ler um pouquinho, ela vai entender. Né? Então, a partir de todo esse conhecimento, de todos esses estudos, de tudo que está sendo falado, de tudo que está sendo aprendido, né, estudado, né, nós estamos estudando o tempo todo, você vai entender que você funciona diferente. Então, desde pequenininho, você tem um diagnóstico precoce, uma intervenção precoce, você aprender, ensinar para o seu filho como ele funciona, muito mais cedo ele vai ter estratégias de funcionar melhor. Então, você não precisa chegar com 38 anos e descobrir que você tem que se organizar, né? Então, desde cedo, se você tivesse um diagnóstico mais cedo, você conseguiria se organizar melhor antes e ter sucesso, né? Não deixar sempre para depois, né? É verdade, é verdade. A Carol perguntou, as avaliações têm que ser atualizadas com o novo CID? Então, aqui no Brasil, o CID passou para CID 11 vai ser a partir de 2027, né? Seria a partir de 2025, agora vai ser a partir de 2027. Então, a partir de 2027 vai ser exigido que você passe por um outro tipo de código, né? Que é o Código Internacional da Doença, né? Então, só a partir de 2027. Aí precisa atualizar. Mas, se você está numa escola, o seu filho já estuda
na escola há muito tempo. A escola já sabe que seu filho tem um diagnóstico. Eu não sei se a escola, sinceramente, eu vou até procurar saber sobre essa informação. Mas não é necessário que você fique atualizando para sempre o diagnóstico em si. É interessante você atualizar as recomendações dos profissionais que acompanham seu filho. Mas o diagnóstico não tem que ser toda hora, é um diagnóstico, que ele não vai deixar de ter dislexia, Sim, né? sim. Não vai deixar de existir a dislexia, mas pode ser que em algum momento a escola solicite uma atualização. Aí, em geral, eu percebo que eles solicitam. Todo ano você atualizar o laudo, mas não vejo, não é necessário você ficar atualizando. Sim, perfeito. Aqui a gente atualiza a cada ciclo. Terminou o Fundamental 1, atualiza só com as adaptações, porque teve aquela evolução, aquela melhora, ele teve a intervenção, então ele melhorou em alguma coisa. Aí Fundamental 2 faz essa atualização, porque a gente vai ver aonde ele está indo bem e o que piorou, ou só teve melhora, só teve ganho. Então, vamos adaptar para outros tipos de adaptações. E aí vai ensino médio, faculdade, isso eu acho bem legal. Cada ano não, porque aí é o neurobiológico, nasceu com ele, vai ficar com ele, não tem nada que, né? Perfeito. Eu acho que é isso, eu acho que a gente, nada, uma horinha de live, era pra gente fazer meia horinha. Tem ainda mais algumas perguntas, mas eu acho falo que um pouquinho muito, né, Carol? Não, mas foi ótimo. Nossa, tirou várias dúvidas minhas. Tenho certeza que tirou também dúvidas das mães que estão aqui. E eu acho que esse é o intuito mesmo, é a gente formar uma rede, uma comunidade, de passar informação verdadeira, né? Informação concreta. E eu queria agradecer por ter, né, tirado aí um tempinho. Eu sei que seu dia é corrido, família, casa, trabalho, mas queria agradecer a Vanessa por ter vindo aqui, ter tirado esse tempinho para estar aqui conosco, e agradecer a todas as mamães, professoras, profissionais que pararam também para vir aqui na live, para fazer perguntas, para aprender, para fazer essa troca também com a gente. Obrigada a todas também. Quer dar a última palavra, Vanessa? Eu que agradeço, Carol. Agradeço por esse momento para a gente poder falar e transmitir, que a principal ideia aí é transmitir conhecimento, dividir situações que às vezes as pessoas vivem e acham que vivem sozinhas essas situações e, na verdade, não vivem, né? Existem muitas famílias que passam por isso, né? Por essas dificuldades todas, né? Pelo que eu estou vendo, não só na minha cidade, né? Eu acho que a gente tem muito que avançar aí. Então, eu queria agradecer a todo mundo também, tanto pelas perguntas, como pela parceria de estar aqui. Vi que a Mayara está aí. A Mayara foi ano passado no simpósio comigo. Um beijo para a Mayara, um beijo para todo mundo que esteve presente aqui comigo. E se precisar de alguma orientação, alguma informação, estou à disposição. Pode mandar mensagem no direct que a gente responde. Perfeito. E quem sabe a gente faz mais lives, né? Falando sobre outros temas. Vamos fazer. Nossa, se você estiver disponível, vamos fazer sim. Eu só queria avisar o pessoal aqui em cima, olha, nessa flechinha aqui, vocês podem clicar aqui, que vocês vão ver o perfil da doutora Vanessa, tá? Pode começar a seguir ela lá, fazer pergunta, e que é legal a gente ter essa troca aqui de informações, né? De uma profissional de excelência como a Vanessa. Obrigada, querida. Um beijo grande para você. Um beijo.